Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos! Bom, a história de hoje... Pega o Rivotril. Pega o Rivotril porque, ó, pelo visto, a Alice tá nervosa. Bom, não se esquece, gente, de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, que é muito importante pra gente, e deixar seu comentário também, porque assim o YouTube entende que vocês estão interagindo com o vídeo. Manda esse vídeo para mais pessoas vão mandar a história delas também. Aliás, se você quiser mandar sua história, o e-mail tá passando aqui agora, Alices, Romeus, gente, ó, mundo gringo, olha, eu tô doida. Suas histórias de amor pro mundo gringo, pode mandar também, vamos voltar com o quadro sobrenatural, então se acontecer alguma coisa sobrenatural com você, conta pra gente, Dani pra maiores, manda aí, você tem uma história, conta pra gente, aqui a gente adora ouvir. E se você tem alguma situação que você está passando hoje na sua vida, Dani, tive uma briga com a vizinha por causa disso, manda pra gente também que eu leio lá no Mundo da Dani. Então já se inscreve no Mundo da Dani, tá aqui embaixo, porque lá são situações, tá? Situações que as pessoas estão passando. Aqui são histórias, a gente gosta de história. Então, prepare-se, eu sei que tem meninas aí que dormem com as minhas histórias, Dani, eu ouço as histórias para dormir, para me relaxar. Tem gente que ouve na faxina, tem gente que ouve costurando, tem gente que ouve na academia. Então bora lá que é história para todo mundo aqui no canal. Dani, me chamo Alice, tenho 26 anos e te acompanho há pouco tempo. Desde que comecei não parei mais. Obrigada, Alice, bem-vinda, hein? Assisto seus vídeos todos os dias e após ver várias histórias um pouco parecidas com a minha, eu resolvi também escrever. Eu moro numa cidade pequena no Rio Grande do Sul. Vou resumir. Eu não vou falar o nome da cidade, ela botou aqui, mas vamos deixar quieto, né? Bom, vou tentar resumir para tentar contar melhor as piores partes. Minha mãe, vou chamá-la de Ana. Ela sempre sonhou em ser mãe, sempre quis ter vários filhos. E antes de ficar grávida de mim, ela fez vários tratamentos para engravidar, mas nada dava certo. Então ela decidiu adotar meu irmão mais velho. Vou chamar ele de irmão número 1. Depois que ela adotou ele, ela tirou a ideia de engravidar da cabeça e focou apenas no meu irmão. Meses depois, ela descobriu que estava grávida de mim. Quando eu nasci, ela teve depressão pós-parto, pelo que minha avó conta. E não queria saber de cuidar de mim e não me cuidava, não me alimentava e tudo quem fazia por mim era minha avó. Até o dia que minha avó disse que não ia mais cuidar de mim, que Ana era minha mãe que deveria me cuidar. Então Ana começou a me cuidar, me dava banho, enfim, fazia as coisas que a mãe tem que fazer, né? Começou então a exercer o papel de mãe. Morávamos com meus avós e eu amava isso. Eu amava estar perto deles e sentia que eles me amavam, diferente da minha mãe. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe engravidou do meu irmão número 2. Segundo ela conta, foi a melhor época da vida dela. Uma gravidez tranquila. Ela e meu pai se davam muito bem. Meu pai sempre trabalhou muito e passou menos tempo com a gente. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe engravidou do meu irmão número 3. Foi uma gravidez conturbada, ela teve complicações e tiveram que tirar meu irmão antes do tempo, pois ela e ele poderiam morrer na hora do parto. Alguns anos depois, meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai trabalhava em outra cidade, morávamos só eu com a minha mãe. Morávamos somente com a minha mãe. Meu pai vinha de vez em quando e éramos cuidados por uma babá, pois minha mãe trabalhava o dia inteiro, ela é professora. Ela dava aula em 3 turnos. Eu tive uma infância boa, brincava com meus irmãos, éramos felizes, sempre fui apaixonada por eles. Até hoje, eles são meus bebês e eu mataria ou morreria por eles. E por sermos sempre nós 4 juntos, já que minha mãe trabalhava muito e meu pai já não vinha mais ver a gente, éramos muito unidos. Minha mãe sempre tinha um amigo ou outro que ia lá em casa à noite, nos finais de semana. Pensávamos que era amigo mesmo, mas não eram. Tinha dias que ela mandava a gente ir na casa da minha avó ou pedia para minha avó posar com a gente para ela sair ou levar alguém lá em casa. Até aí tudo ok.
Conforme fomos crescendo, eu notava a forma como minha mãe tratava meus irmãos e tratava a mim. Tanto que chegou uma época que eu perguntei à minha avó por que minha mãe era daquele jeito comigo. Foi aí que eu soube da história da depressão pós-parto. Um detalhe muito importante que eu ainda não contei é que antes mesmo da minha mãe adotar meu irmão número 1, ela tentou, sim, gente, acabar com a vida dela. Ela deu um tiro no próprio peito com a arma do meu avô. Segundo ela fez isso porque não conseguia engravidar. Mas ela não morreu. Bom, enfim, quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe conheceu um homem, vou chamá-lo de André. Eles começaram a namorar e em poucos meses ele estava morando com a gente. Ele foi um paizão para mim e para os meus irmãos. Apesar dele ser 15 anos mais jovem que minha mãe, ele tinha muita responsabilidade. E ele se importava muito com a gente. Ele trabalhava, sustentava a casa, ajudava a cuidar da gente, era uma boa pessoa. Somos amigos até hoje e eu chamo ele de pai até hoje. Depois de 6 anos juntos, eles se separaram. Foi aí que minha mãe começou a vida louca dela. Já éramos grandes, então poderíamos ficar sozinhos. Enquanto ela passava a madrugada na rua bebendo, fazendo festas, se divertindo, cada semana, gente, era um homem diferente lá em casa. Ela ficou assim por 2 anos. Namorava um tempo, terminava, no outro dia já aparecia com outro homem. E foi assim até ela conhecer meu ex-padrasto. Nessa fase de vida louca, eu passei por algo que só de lembrar meu coração acelera. E todos os finais de semana meu avô fazia churrasco e convidava a família inteira, era incrível. Eu olhava todo mundo reunido e sentia uma paz e desejava que aquele momento fosse eterno. Nesse churrasco iam primos da minha mãe. Um dia um primo dela tentou abusar de mim. Eu usei todas as forças que eu tinha dentro de mim e consegui fazer com que ele me soltasse. No momento em que eu soltei, eu saí gritando. E no momento que ela se soltou do menino, né, ela saiu gritando. E ele falou, se tu contar pra alguém, vai acontecer algo bem pior. Não esquece que eu tenho passe livre na sua casa. Então aqueles finais de semana de churrasco se transformaram num pesadelo pra mim, por 2 anos. Eu sofri em silêncio por 2 anos. Cada oportunidade que ele tinha de me ameaçar, ele fazia. Nunca mais ele tentou nada, mas me fez sofrer calada, com medo. Ele dizia que faria coisas horríveis comigo se eu contasse a alguém. Então eu ficava quieta, mas eu não queria mais participar dos churrascos. Eu não frequentava mais a casa da mãe dele. E quando ele ia na minha casa, eu me trancava no meu quarto e chorava com meu rosto no travesseiro para ninguém escutar, porque eu chorava tanto que chegava a gritar. E foi assim, até que um dia eu resolvi contar para o namorado da minha mãe, o André, esse que eu considero como pai. André contou para minha mãe e foi atrás desse desgraçado. Minha mãe não acreditou em mim, disse que eu estava mentindo, que se fosse verdade eu já teria contado há muito tempo. Mas não fez nada também para me defender. Apenas me xingou de tudo quanto é nome e me fez eu me sentir ainda mais culpada. Sim, Dani, eu culpo ela até hoje por ela ter me feito sentir assim. Eu não sei se algum dia eu vou perdoá-la, porque o papel de mãe, como era para ser, ela deveria ter me apoiado, me abraçado, falado algo que eu fizesse eu me sentir melhor. Mas não, me xingou de tudo quanto é nome. Ai, terrível, né, gente? Ela não quis nem denunciá-lo. Isso dói, sabe? Porque quem deveria me cuidar, não cuidou. Quando ela conheceu esse meu ex-padrasto, que vou chamar de Marcos, ela se apaixonou por ele. Tanto que 3 meses depois que eles estavam namorando, marcaram um casamento. Sim, gente, casaram, com 3 meses de namoro. Minha mãe nunca conseguiu ficar sozinha. E ela sempre tinha que estar com algum homem namorando alguém. Nessa época eu conheci o pai do meu filho, vou chamá-lo de Adriano. Começamos a namorar há alguns anos, depois noivamos. Construímos nossa casa, casamos quando eu tinha 24 anos. Mas, voltando à história do Marcos, que era o da mãe, ele era um homem abusivo, tóxico e narcisista. As coisas tinham que ser como ele queria. Se não fossem, ele surtava, ele quebrava literalmente a casa toda. Inúmeras vezes eu cheguei em casa e ele estava agredindo a minha mãe. E eu, sem pensar 2 vezes, avancei em cima dele. A gente se rolava no chão, no pau mesmo. Até ele dar 2 opções para minha mãe.
ir embora com ele, deixar os filhos morando na casa dela, ou ficar morando na casa dela com os filhos e eles se separarem. E adivinhem qual a opção que minha mãe escolheu? Sim, ela foi embora com ele e deixou nós 4 morando na casa dela. Nós estudávamos e nenhum trabalhava. Eu comecei a fazer bicos, meu pai pagava água, luz pra gente e o Adrian dava uma cesta básica. E ela não podia nos ajudar porque ele não deixava. E foi assim por 3 anos. Eu passei muita dificuldade para não deixar faltar nada aos meus irmãos. Muitas vezes eu ficava tomando chimarrão o dia todo para encher meu estômago e não sentir fome, pois tinha comida só para os meus irmãos e minha prioridade era eles. Como a Ana e Marcos brigavam muito, óbvio, a Ana é a mãe, né? Que não demorou muito e eles se separaram. E lógico que dias depois ela apareceu com outro e depois com outro. E ela não dava certo com ninguém. Ela sempre gostou de me falar que eu nunca ia chegar onde ela chegou. Onde ela chegou? Que eu nunca ia ser ninguém na vida. E uma das coisas que ela sempre me falou é: onde eu coloco a sola do meu pé, tu nunca vai colocar a ponta do seu nariz. E a minha vida toda foi ela me humilhando e fazendo eu me sentir um lixo. Por tudo, por qualquer coisa. Se eu tirava uma nota baixa, eu era um lixo de pessoa, sem cérebro. Que não parecia ser filha de uma professora, que eu era uma vergonha para ela. Que ela se arrependia de ter me tido e mais diversas coisas. Eu cresci me sentindo inferior a ela e a qualquer pessoa. Cresci tomando muito pau e desde nova cuidando da casa e dos meus irmãos, já que eu era a moça da casa. Quando ela se separou, ela voltou para casa e foi aí que começou o inferno da minha vida. Eu nunca achei certo ela levar cada dia um homem para lá. E eu falava para ela isso e ela dizia para mim que a casa era dela e que se eu não estivesse satisfeita que eu poderia ir embora. Eu não gostava da forma que ela levava a vida dela. Ela não pensava nos meus irmãos, não estava nem aí para ninguém. Ela andava com homem casado, ela acabava mesmo o casamento desses caras. Ela literalmente agia como uma menina de 15 anos. Não, amiga, tem menina de 15 anos que tem mais cérebro aqui do que sua mãe, né? Brigávamos muito por isso, por eu não concordar e não achar certo. Com 18 anos, ela me mandou embora de casa, fez comigo a mesma coisa que o ex-marido dela tinha feito. Me deu 2 opções. Uma era eu terminar meu namoro e seguir morando com ela, e a segunda era seguir com meu namoro, mas ir embora da casa dela. Eu não entendia por que ela queria que eu terminasse meu namoro, não tinha explicação e nem sentido para aquilo. Ela só queria que eu escolhesse uma das opções, então eu escolhi não terminar meu namoro. E Daniela me colocou para fora de casa apenas com a roupa do corpo. Ligou para o meu pai na minha frente e na frente do Adrian e disse para o meu pai que eu queria ir embora de casa e que ela não poderia me segurar, que eu queria morar com o Adrian, mas isso não era verdade, foi ela que tinha me mandado embora. Então eu fui, sem levar nada, só com a roupa do corpo que eu estava. E ela ainda disse que estava sendo muito boa, pois tinha deixado eu ir com a roupa que ela me deu. No caso, a roupa que eu estava usando. Fui morar com a Adrian na casa da mãe dele, ficamos por lá 8 meses. A Adria comprou roupas e calçados para mim, já que minha mãe não tinha deixado eu levar nada. Nossa, que demônio, hein? E nós fomos muito felizes. Eu me sentia muito segura com ele, confiava nele. Eu sabia que ele estaria ali para mim. Nesses 8 meses, fiquei sem falar com a minha mãe. Eu chorava dia e noite de saudades dela. Às vezes eu ficava olhando nossas fotos e sentia que meu coração ia explodir de tanta saudade. Após 8 meses, alugamos uma casa. Eu já estava trabalhando e aos poucos fomos comprando nossas coisas. Arrumei a casa igual uma casinha de boneca, do jeito que eu queria. Fomos muito felizes nessa época, que dá até saudade só de lembrar. Algum tempo depois que estávamos na casa que alugamos, voltei a falar com a minha mãe. Ela ia me visitar na minha casa, mas estava sempre colocando defeito em tudo. E principalmente nas minhas coisas e em mim, óbvio. Dizia que não era aquilo que ela tinha sonhado para mim e que ela queria que eu tivesse casado primeiro antes de morar juntos. Então decidi fazer tudo que ela queria. Ela me ajudou a organizar o casamento e tudo mais. Depois jogou na minha cara tudo, disse que tinha me ajudado. Novamente nós brigamos e ficamos mais um tempo sem nos falar. Nessa época as pessoas vinham me contar coisas que ela falava de mim. Isso me deixava pior. Ela falava coisas horríveis, inclusive chegou a mentir para todo mundo que eu tinha dado uma surra nela.
Eu tinha 19 anos. Com 20 eu comecei a construir minha tão sonhada casa. Eu desenhei cada canto dela, fizemos exatamente como queríamos, linda, perfeita. Com 21 anos eu estava morando na minha casa própria com o amor da minha vida. Tudo como eu sempre sonhei. E minha mãe colocando defeito em absolutamente tudo. Em 2020 eu engravidei do meu filho, Tony. Ele veio para me mostrar que realmente significa o amor de mãe. Minha gestação foi conturbada, eu tive anemia, ameaças de aborto. Meu útero era frágil demais para segurar ele. E ainda descobri que tinha 3 cistos no útero e 2 no ovário direito. Minha gestação foi praticamente da cama para o sofá, do sofá para a cama. Eu não podia nem varrer a casa porque Tony poderia nascer prematuro demais e acabar não sobrevivendo. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele veio no tempo certo com quase 5 quilos e cheio de saúde. Eu fui para o hospital no sábado lindo de sol. Era pandemia, máscaras, luvas, tudo mais. Minha mãe dizia para mim que eu jamais ganharia ele de parto normal porque eu não era mulher para isso. E mesmo depois de ter passado por tudo que eu passei na gestação, quando cheguei no hospital pedi para começar a induzir o parto normal porque eu tinha que ser mulher igual a minha mãe. Fiquei 21 horas em trabalho de parto, eu não tinha mais força, eu sangrava muito, eu só queria dormir. Na madrugada de sábado para domingo, as enfermeiras e a médica foram ao quarto e disseram que iam parar de induzir, pois eu tinha dilatado 7 dedos e que no domingo eu faria uma cesariana. Ali naquele momento, cansada, exausta, me desesperei. Eu não ia conseguir ganhar meu bebê de parto normal e seria mais um motivo para minha mãe me diminuir. Chorei até pegar no sono. No domingo fui para a cirurgia e lá estava ela, com aquele sorrisinho, te avisei, né? Com aquele olhar de decepcionada e aquela voz irônica falando comigo. No momento que eu escutei aquele choro forte de um bebê que lutou tanto para viver, naquele momento eu senti que eu renasci. Eu pensava que tinha sido feliz antes do meu filho nascer, mas eu só fui descobrir o que era felicidade quando eu olhei nos olhos dele. Quando cheguei no quarto, lá estava ela, pronta, esperando eu chegar para me largar uma das piadas. E ela disse, eu avisei, né? Tu não ia conseguir, mas sou eu, mãe de verdade, de parto normal. Tu não é mãe de verdade. Sim, gente, eu tinha acabado de parir e eu ouvi essas palavras da minha mãe. Na segunda, voltando para nossa casa, nosso lar, e naquele mesmo dia, ela foi viajar para a cidade que fica 3 horas da minha. Foi conhecer o novo namorado e eu fiquei em casa cheia de pontos. Eu não conseguia nem levantar sozinha, pois eu não tinha conseguido ganhar meu filho de parto normal, né? Então, ela falou que acharam um cisto na hora da cesárea, pode ter sido isso também. E eu nunca ia conseguir ganhar ele normal. Daí na cesárea retiraram esse cisto, mas tiveram que abrir mais e dar alguns pontos. Sobrevivi. Passei pelo puerpério, sofri amamentando. Eu não sabia nem como fazia. Tive 2 peitos cortados e machucados. Eu só tinha a Adrian comigo. Ela retornou para a festinha de 1 mês do Tony e chegou cheia de piadinhas. Falou, meu Deus, tu virou mãe ou morreu? Você não se arruma mais? E logo a Adrian te troca, né? Imagina você acabar de parir. Você tá lá assim, né? E sua mãe chegar e falar, parece que você morreu, você não se arruma mais. Esse cara vai te trocar por outra. Pois é, gente. Cheia de graça pra cima de mim, com essas piadinhas. Até o ano passado, onde eu decidi colocar um ponto final nisso tudo. Sempre vi e ouvi ela falar mal de nossos parentes. Como a minha avó, ela não fala mais, com a minha tia também não fala, né? Fala mal do meu avô pra todo mundo, principalmente fala muito mal da esposa do meu avô. Eu ouvia e via, mas ficava quieta, porque são pessoas que eu amo e me fazem muito bem. Ano passado ele implantou a ideia na cabeça do meu avô de vender o negócio dele para o namorado dela, que fazia 3 dias que tinha se conhecido. Meu avô criou um legado, uma história, uma empresa muito conhecida, que carrega uma trajetória de vida. Do quanto ele se esforçou, se empenhou, se dedicou. Então meu avô, com quase 80 anos, decidiu vender. E ela fez meu avô vender sem contar nada para ninguém. Eu não sabia, se eu soubesse que ela teria feito isso, né, eu teria me metido. Ela queria tudo para ela. A empresa do meu avô, o dinheiro dele, fez tudo planejado.
Depois do negócio feito, ela definitivamente deixou a máscara cair. Começou a falar horrores de mim para o meu avô e do meu avô para mim. Até o dia que fui na casa do meu avô conversar com ele, perguntar se ele realmente tinha falado aquelas coisas. E ele disse que não. Gente, ela falou coisas horríveis de mim para o meu avô. Brigamos mais uma vez e dessa vez eu falei que tinha que falar com ela. Falei tudo que ela me fazia sentir. Do ser humano terrível que ela era e do sentimento de alívio que seria ficar longe dela também. Meu avô também brigou com ela, pois ela falava muito mal dele. Hoje a gente não se fala mais, excluí ela da minha vida e de todas as minhas redes sociais. Se ela quiser ver meu filho, eu vou deixar, mas não quero saber dela na minha vida. Muitas pessoas falaram pra mim que ela tem inveja de mim, pois eu amo estar sorrindo, brincando, sempre tive bons amigos, amizades duradouras. Eu sou muito carinhosa com quem eu amo. Estou sempre levantando a autoestima das pessoas, porque eu sei exatamente como é se sentir um lixo. Por muitos anos eu senti que eu era um patinho feio, a excluída. Eu me sentia um peixe fora d'água. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem, estou leve. Entendi que eu não tenho que agradar ela e muito menos ter que aguentar as coisas que ela me fala, só porque ela é minha mãe. Minha mãe, ela vai ser sempre, mas isso não significa que eu tenho que ficar embaixo dos pés dela. Eu desejo que ela mude, que Deus transforme o coração dela, que ela se torne uma pessoa do bem, com caráter, de boa índole. Eu quero que ela seja feliz, apesar de tudo. Hoje, mais uma vez, ela está solteira. O ex-namorado ficou administrando a empresa que era do meu avô. Eu me separei ano passado, passei por muita coisa ao mesmo tempo, mas essa história é para outro momento. Até para o Adri ela foi falar de mim, mas está tudo bem. Quando ela fala de mim, ela mostra mais dela do que de mim. Adri e eu nos damos bem, ele é o melhor pai do mundo para Tony. Meu filho e eu moramos sozinho, eu sou mãe que eu sempre sonhei em ser. Trabalho fora, cuido da casa, do meu filho, me viro nos 30. Eu prometi que quando eu fosse mãe, eu seria a mãe que eu queria ter tido. E que meu filho se sentiria amado, valorizado, principalmente por mim. Ele nunca ia ser rejeitado e se sentir não desejado. Tony tem 2 aninhos e eu converso muito com ele. Eu faço questão de lembrar ele todo santo dia o quanto ele é importante na minha vida. O quanto eu preciso dele, o quanto eu amo ele. Minha mãe não me ensinou muita coisa da vida, mas me ensinou que eu não devo ser como ela. Eu sonho em voar longe, ir embora desse país, levar meu filho, conhecer outros lugares. Diferente da minha mãe, eu estou bem sozinha. Acho que de tanto ver ela com vários homens, prefiro ficar sozinha. Adrien é o meu amor da minha vida, é o pai do meu filho. E ele sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Mas um dia, quem sabe, eu encontro um novo amor. Mas até lá, sigo criando meu filho, trabalhando e dando o meu melhor como mãe. Dani, obrigada por ler minha história, por esse canal maravilhoso. Você não imagina, mas você salva vidas com seus vídeos. Eu só tive coragem de vir aqui, pois eu sei que vocês vão dar ótimos conselhos. Perdão por qualquer coisa e desculpa se apareceu algum erro. Já são 2h30 da madrugada. Ai, um beijo, Alice. Obrigada por ter dividido com a gente a sua história. Gente, eu antes de... acho que eu já falei isso algumas vezes, mas como eu digo sempre, tem sempre gente nova aqui. Antes de eu abrir o canal para as histórias de vocês, né? Porque pra quem não sabe, meu canal lá atrás começou eu fazendo um vlog da minha vida, né? Ai, meu Deus, peraí. Deu uma dor na minha perna. Antes de eu abrir esse canal para contar as histórias, eu juro pra vocês que eu nunca tinha ouvido o termo mãe narcisista. Não, sério, eu nunca tinha ouvido esse termo, né? E eu já falei em muitos vídeos aqui, né, que eu sempre vivi com meu pai. E sabe que muitas coisas que vocês falam aqui, eu não acho que a minha mãe era uma completa narcisista, mas eu acho que a minha mãe tinha algumas coisas de narcisista, sim. Apesar que eu acho que minha mãe tinha um amor grande, assim, pela gente. Mas muita coisa que às vezes eu leio vocês contando, eu também ouvi. Essa questão aí de você, que sua mãe chega na sua casa no seu pós-parto e fala: nossa, que cara é... Cara, quantas vezes a minha mãe fez isso comigo? Nossa, que cara é essa? Parece que tá morta. Ó, assim sua mulher acaba te largando por outra, hein? Sabe, coisas assim, eu sempre ouvi também. Então, me faz pensar que eu acho que eu tive minha mãe um pouco narcisista também.
Bom, mas vamos lá, Alice. Gente, é sério. Eu não consigo entender. Tem que ser um desvio psicológico mesmo, uma mãe dessa. Porque eu não consigo entender uma mãe tentar fazer competição com a própria filha, que é isso que elas tentam, né? Competir com você. Eu tenho certeza que talvez com seus irmãos ela não seja assim. E eu já vi que mães narcisistas é sempre com a mulher, né? Que elas vão em cima, elas tentam competir, elas tentam, né, demonstrar que elas podem ser melhor do que você. E para tentar fazer com que ela seja melhor do que você, ela tem que te colocar numa situação lá embaixo, né? Isso vem de... a gente vê também em relações homem e mulher, tá, gente? O homem, para deixar essa mulher mais fragilizada, né? Tentar ir para cima dela. Quando eu digo ir para cima dela, não é nem fisicamente, é com o psicológico mesmo. Ele tem que deixar essa mulher fragilizada. Então ele começa: você não é nada, você não é inteligente, você é burra. Que homem vai te querer? Você é feia, você é gorda. Você tem filho. Você acha que alguém vai te querer com filho? Você acha que alguém vai te ser isso? E muitas mulheres acabam acreditando nisso. E eu acho que a sua mãe acaba fazendo essa mesma coisa, né? Você é burra, você não faz nada certo. Igual você falou, você tirava uma nota baixa porque você é burra. Gente, essa questão do parto normal e cesárea, isso nunca entrou na minha cabeça. Sério. Porque isso é até uma questão de ser... Vocês podem até falar aí nos comentários... Mas eu já vi mulheres que elas se acham mais mães porque elas tiveram parto normal. Mulheres que se acham mais mães porque elas amamentaram. Gente, eu acho isso uma questão tão... Eu não consigo nem falar, assim, achar a palavra do que eu acho pra isso. Eu tive minha filha de parto normal e eu tive o Bruninho de cesárea, porque eu escolhi também ter cesárea, porque eu falei, não quero sofrer tudo que eu sofri de novo. E eu não me acho menos mãe porque eu tive um filho de normal e um filho de cesárea. E se eu tivesse tido os 2 filhos de cesárea, eu também não me acharia menos mãe, sabe? Eu não me acho menos mãe porque eu não consegui amamentar a Melina. Eu amamentei o Bruninho até os 6 meses, mas eu não amamentei a Melina. Não consegui. Então, assim, sério, essas coisas, elas não entram na minha cabeça. Por que que existe... mas... Nossa, você foi uma mulher, uma guerreira, você teve um parto normal. Tá, e você teve uma cesárea, você também não foi mulher? Você também não foi uma guerreira? Sério, alguém me explica isso nos comentários, porque juro pra vocês, é uma questão que não entra na minha cabeça. Eu vejo sempre esse debate, né, que meu filho, eu tenho que amamentar, né? Ok, ótimo, se você tem leite, se você consegue amamentar, que maravilha. Mas eu já vi gente metendo pau em mãe porque a mãe parou de amamentar o filho. Às vezes a mãe tem que voltar a trabalhar, às vezes acontece alguma coisa, o leite, sei lá, qualquer coisa que acontece. Nossa, mas o que? Você não amamentou seu filho? Meu Deus. Por favor, né, gente? Não seja esse tipo de mulher. Eu fiquei curiosíssima aqui por que você e a Adriana se separaram, amiga. Porque eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê, não me pergunte. Mas eu senti que esse cara é um cara bom. Não sei, posso estar muito errado. Você pode falar assim, Dani, nossa, fui traída, me meteu um chifre. Mas aí depois você até fala, né, que vocês são muito amigos. Hoje em dia é que nem eu e o Bruno, né, meu ex-marido, a gente é super amigos também. Ele nunca me fez nada assim pavorante pra gente se separar. O amor acabou, cada um foi pro seu lado. Mas eu fiquei curiosa. Porque vocês, né, estavam juntos, fizeram a casa de vocês, fizeram a vidinha de vocês. Olha, Alice, vou falar uma coisa pra você. Não se sinta culpada de se afastar da sua mãe. Infelizmente, com uma mãe dessa, a gente tem que falar isso, sabe? Eu acho que não é a pessoa ser sua mãe, ou ser seu pai, ou ser sua avó, sua tia, ela não te dá o direito de te menosprezar, de colocar pra baixo, de fazer você se sentir inferior às outras pessoas. Eu sei que pai e mãe, né, é sagrado, assim, é pra vida, mas infelizmente tem pai e mãe que não dá, né? Então,
continua sendo pai e mãe, porque não dá pra gente mudar isso, mas realmente se afastar é o melhor até pra sua saúde mental, né? É triste, gente. É triste quando eu vejo meninas assim, como você. Você tem a idade da minha filha, né? Você tem 26 anos. E não querendo dizer que eu sou uma mãe maravilhosa, que eu também tenho certeza que eu tenho minhas falhas, tenho meus erros, né? Não sou uma mãe 100% modelo para ninguém. Mas, cara, os meus filhos, eu posso até, sei lá, errar, né? Se eu errei com eles, foi tentando acertar. Vocês podem ter total, como é que fala? Nem lembro as palavras. Olha a mãe esquecida. Mas vocês podem ter total... Eu não lembro a palavra que eu queria falar. Mas assim... Cara, eu sempre enalteço meus filhos. Nossa, a minha filha, cara, ela ficou 4 anos fazendo vestibular para tentar a faculdade que ela queria. Por 4 anos, eu e o pai dela não deixamos ela desistir. Porque a Melina esteve assim, a um ponto de desistir, né? Então, assim, a gente sempre enaltecendo ela, sempre falando o quanto ela era inteligente, o quanto ela ia conseguir, o quanto ela poderia fazer aquilo, e graças a Deus ela conseguiu. O meu filho é a mesma coisa, ele tem os sonhos dele, ele tem, né, as coisas que ele quer fazer, e eu e o Bruno apoiamos assim 100% ele. Eu sempre mostro pra ele o quanto inteligente ele é, o quanto capaz ele é. E é isso, cara. Eu já falei em vários vídeos aqui sobre o livro Bênçãos e Maldições, né? Cara, você tem que abençoar seu filho. Todos os dias abençoar. Nossa, filho, como você tá lindo. Nossa, como você é inteligente, como você é capaz, como você faz isso. A partir do momento que você começa, que burro, você é burro, você não sabe fazer isso, você não sabe isso. Gente, na inconsciente do seu filho, vai ficar, não, eu não posso fazer isso, eu sou burro. Eu não consigo fazer isso, eu sou inseguro. Então, assim, demonstre ao filho de vocês o quão forte ele é, o quanto inteligente ele é, o quanto seguro ele é, o quanto você acredita nele, o quanto ele é capaz de fazer. Não deixe ele desistir na primeira tentativa. Muitas coisas na vida da gente a gente não vai conseguir de primeira. A gente vai ter que ir lá, vai ter que tentar, sabe? Então, assim, sério, eu fico pasma de ver uma mãe, sabe? Eu li uma história aqui hoje que a mãe simplesmente deu uma surra na menina porque ela queria estudar, porque ela falou que queria mudar de vida. Aí eu me vejo sua história aqui também, que, sabe, é difícil, amiga, é difícil. Mas olha, vai viver sua vida com seu filho, que vocês sejam muito felizes, tá bom? Infelizmente, né, eu sei que todo mundo quer ter uma mãe por perto, mas sei lá, por algum motivo ou por outro, às vezes é melhor manter uma certa distância mesmo, como eu disse, talvez para o nosso psicológico é melhor assim, tá bom? Beijo no coração e até o próximo. Tchau!